Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pois é uma satisfação estar aqui para mostrar o trabalho que a gente desenvolve lá em Pelotas, na Corte de Nascimentos de 1982, em que a gente vem estudando a maternidade e a paternidade na adolescência e os desfechos aos 30 anos de idade. Inicialmente, eu gostaria de mostrar, né, a distância que a gente está de Natal. Estamos lá no extremo sul do Brasil, né, no estado do Rio Grande do Sul, em oposição aqui ao estado do Rio Grande do Norte, e é importante localizar essa distância, né, que nos separa aqui, né, nesse país continental. Então, para apresentar a Corte de Nascimentos de 1982, inicialmente é importante dizer que ela não foi desenhada para ser uma corte, ela pretendia ser um estudo sobre a saúde materno-infantil de mães e crianças de Pelotas, né? Esse trabalho foi liderado pelo professor Fernando Barros e professor César Victor, fazia parte da tese de doutorado do professor Fernando Barros, que na época, então, estava fazendo doutorado na London School, e eles, então, iniciaram esse trabalho, né, em todas as maternidades de Pelotas. Na época eram 3 hospitais com maternidade, e todas as crianças que nasceram naquele ano de 1982 foram incluídas no estudo, e que moravam em Pelotas foram incluídas no estudo. Naquele ano, aconteceram 5.914 nascidos vivos, cujas mães moravam em Pelotas. Na verdade, é possível saber que menos de 1% dos partos foram domiciliares, né? Isso foi possível porque o estudo de acompanhamento foi realizado visitando todos os domicílios de Pelotas, e também se percebeu que no hospital, né, houve um baixo percentual de recusas daqueles nascimentos que aconteceram naquele ano. Aqui, então, para mostrar, né, que, embora o interesse inicial era sobre saúde materno-infantil, a possibilidade, então, de que esse estudo pudesse ter um acompanhamento, aconteceu justamente, né, por esses professores que fizeram seus doutorados lá na London School e na Inglaterra, havia experiência, né, em estudos de corte de nascimento, e eles, a partir desse estudo e com financiamento, né, que receberam para realizar acompanhamentos posteriormente, então, a partir do estudo perinatal, foi realizada, né, o estudo que a gente chama, então, da corte de nascimentos, então, que as crianças foram acompanhadas. No primeiro ano de vida, apenas uma amostra das crianças foi acompanhada, mas aos 2 e aos 4 anos, foi possível visitar todos os domicílios da cidade de Pelotas, para tentar identificar aquelas crianças, então, que haviam nascido em Pelotas no ano de 1982. Nessas visitas, então, eram cerca de 100.000 domicílios em Pelotas, era questionado se havia ali alguma criança, aproximadamente com 2 anos, e que tivesse nascido em Pelotas, para saber, então, foi aí que foi possível ver que menos de 1% dos partos tinham sido domiciliares, a maioria deles já tinham sido identificados na corte. Foi necessário utilizar essa estratégia para identificar as crianças da corte de 82, porque no primeiro acompanhamento de 1 ano de vida, o percentual de perdas foi maior do que o que seria esperado a partir do endereço obtido no hospital. Porque como o estudo perinatal não tinha pretensão de ter uma sequência, né, na verdade não foi coletado lá o endereço, e foi utilizado aquele endereço que as mães informavam no hospital. Mas como aquele primeiro acompanhamento de uma amostra, né, das crianças nascidas entre janeiro e abril de 82, que foram, então, buscadas entre janeiro e abril de 1983, o percentual de perdas foi elevado, e por isso que aos 2 anos de idade, então, no acompanhamento de 84, se optou
por visitar todos os domicílios da cidade para buscar identificar, então, as crianças de 2 anos. Aqui tem imagens, então, né, dos acompanhamentos de 2 e 4 anos, as principais variáveis que foram coletadas, e aqui estão os principais pesquisadores na época, né, o professor Fernando Barros, ali em frente a um computador bastante antigo, e o professor César Victor, então, usando aquela balança pediátrica do UNICEF, que era pendurada na porta e as crianças poderiam ser pesadas ou medidas. Mas essa corte teve continuidade, então, outras variáveis obtidas, né, enquanto eles eram crianças e adolescentes e adultos jovens, incluíram essas variáveis que estão aí apresentadas, e sendo que no último acompanhamento dos 30 anos, foi possível também, além da obtenção de dados, né, que foi criado, então, um banco de DNA, medidas de composição corporal, outras medidas, né, mais precisas, vamos dizer, porque, então, o questionário, se fazia um questionário de frequência alimentar, se utilizou o body pod para ver a composição corporal, se fez espirometria, a coleta de sangue para a criação do banco de DNA e a coleta de dados pelo DEX. Então, essas foram variáveis obtidas ao longo da vida. Aqui para mostrar, então, né, como a gente tem falado aqui muito sobre o ciclo da vida, e a corte, então, que iniciou lá em 1982, é possível estudar esses eventos que aconteceram no ciclo da vida. Em cada momento havia interesses específicos, né? Então, enquanto nos acompanhamentos durante a infância o interesse era na saúde materna infantil, depois, em 1997, também foi apenas uma subamostra, assim como em 1983, o interesse era mais, então, sobre variáveis relacionadas à escola, então, os adolescentes foram identificados também nas escolas. Já em 2000, quando os jovens da corte estavam completando 18 anos e precisavam se alistar no quartel, foi então foram coletados dados durante o alistamento no quartel, porque isso garantiria, então, que todos os adolescentes com 18 anos do sexo masculino teriam que se alistar, né? Então, era possível fazer esse acompanhamento e tentar identificar todos os jovens da corte. Como as meninas não foram estudadas, em 2001, foi feito um estudo cujo principal interesse era na gravidez na adolescência. Então, na verdade, foi feito um estudo de caso-controle alinhado à corte, onde os casos eram aquelas meninas que já tinham tido filhos, né? Elas estavam com 19 anos nessa época. Então, a identificação das meninas com filhos foram através dos dados do SINASC, e os controles, então, eram aquelas meninas que pertenciam à corte, mas que não tinham tido filho. Já em 2005, então, foi feito o acompanhamento quando eles estavam com idade média de 23 anos, e em 2012, então, o último acompanhamento dos 30 anos, sendo que agora está iniciando em Pelotas o acompanhamento dos 40 anos. Então, aqui, para chamar a atenção, né, que eu primeiro vou mostrar os resultados, onde a gente começou a estudar a questão da maternidade e da adolescência, né, e aqui nós fizemos um estudo, né, com os fatores de risco para ter filho durante a adolescência, né, nessa corte do sul do Brasil, e também estudamos, através de um estudo etnoepidemiológico, para tentar entender um pouco a respeito, né, por que algumas meninas da corte engravidavam na adolescência e outras não. E aí, no meu primeiro pós-doutorado, a gente trabalhou com essa questão de que a gravidez, né, lá aos 19 anos, se percebeu que ela aumentou o IMC nas adolescentes que pertenciam a essa corte. Então, mostrando aqui os resultados, na verdade, o que a gente pode ver, que a gente comparou, então, crianças, adolescentes do sexo feminino que tinham tido um filho,
ou que tinham 2 ou mais filhos ainda na adolescência. Na verdade, esse número era bem menor, das que tinham tido 2 ou mais filhos, né? Portanto, os intervalos de confiança são bem amplos, mas se pode perceber que as mulheres, as meninas que tinham tido uma criança, tinham um pouquinho menos altura, e as que tinham 2 ou mais tinham 1,6 centímetros a menos na altura. Né? Essa análise foi ajustada para essas variáveis, cor da pele, idade materna, peso e comprimento aos 2 anos e peso e altura aos 4 anos, e para a idade da menarca. Na verdade, o peso também se viu que aquelas que tinham tido um filho, ou 2 ou mais filhos, tinham um peso um pouquinho maior. Claro que para aquelas que tinham 2 ou mais filhos, essa diferença não foi significativa, né? Porque o intervalo de confiança inclui o 0, na verdade. Consequentemente, como aquelas que tinham 2 ou mais filhos tinham um pouquinho menos de altura, e aquelas já que tinham um filho, né, tinham um peso um pouquinho mais elevado, de forma significativa, se percebeu que o IMC, então, tanto para aquelas que ganharam um filho, né, durante a adolescência, o IMC aumentou 0,81 quilos por metro quadrado, enquanto aquelas que tiveram 2 ou mais filhos, o aumento no IMC foi de 1,58 quilos por metro quadrado. Outros trabalhos semelhantes, porém mais recentes, como na Corte da África do Sul, foi feito um estudo também para ver se havia impacto da gravidez na adolescência, mas não houve associação com a altura. Por outro lado, num estudo desenvolvido na Coreia, né, a idade no primeiro filho esteve inversamente associada com a obesidade. Então, também de acordo com resultados que a gente tinha encontrado para a Corte de 82. E aqui, né, o estudo de revisão mais recente, que o nosso grupo, então, que está aqui apresentando os trabalhos, publicou recentemente, fala um pouco sobre os caminhos, né, que tem relacionado a gravidez na adolescência e a obesidade, e isso será apresentado amanhã, né, pela Sayonara e pelo Matheus. Mas, então, voltando para a Corte de Pelotas, né, eu vou mostrar os resultados aqui, então, já para o acompanhamento, então, aos 30 anos de idade, né, dos efeitos tanto da maternidade como da paternidade durante a adolescência, na questão de educação e renda, como na composição corporal, né, obtida tanto por medidas antropométricas como por métodos de imagem corporal. E aqui, então, né, a gente primeiro tinha estudado lá os efeitos aos 19 anos, mostrando que tinha aumentado o IMC, mas era nosso interesse, então, ver se esse efeito no IMC observado lá no final da adolescência, se também se mantinha aos 30 anos. Na verdade, então, o nosso foco principal, isso foi no momento, então, que eu estava fazendo o meu segundo pós-doutorado, era com relação à idade do primeiro filho, né, e o efeito sobre a composição corporal. Evidentemente que a gente precisava estudar, né, variáveis que poderiam estar confundindo essa associação, como características socioeconômicas ao nascer, características biológicas da mãe e da criança, e a própria idade da menarca nas meninas, né? Variáveis que a gente pode considerar como mediadoras, que seriam as características socioeconômicas na adolescência, o número de filhos, e nós tivemos interesse, então, não só em ver o efeito na composição corporal, como também na educação e renda aos 30 anos. Então, eu vou mostrar aqui primeiro os resultados em relação né, ao efeito da maternidade e da paternidade na adolescência sobre o capital humano, e os desfechos, então, foram anos de educação formal, concluídos com sucesso e relatados pelo membro da corte aos 30 anos, ou a renda familiar, que incluía a soma dos valores recebidos no mês anterior por todas as pessoas da família, incluindo o salário do membro da corte. Se teve renda no último mês, também foi considerado como renda própria. O que era possível perceber, então, neste acompanhamento aos 30 anos, que enquanto havia alguns jovens que ainda estavam morando com a família, outros já
né, a renda familiar era constituída pela própria renda e, às vezes, com um companheiro, cônjuge, no caso de alguns jovens, então, que não estavam mais vivendo com os pais. Mas se pode dizer que uma parcela importante ainda dos jovens ainda estava vivendo com os pais. Em relação, então, à exposição, que nós tanto gostaríamos de ver, tanto o efeito da maternidade como da paternidade, tentando, então, separar um pouco o que poderia ter algum efeito biológico, pensando especificamente na questão da composição corporal, também de algum efeito mais vamos dizer assim, de comportamental, mais relacionado com as condições de vida dos jovens do sexo feminino ou do sexo masculino. Aqui se pode ver, então, que cerca de quase um pouco mais de um quarto, né, das crianças, das meninas, já tinham tido filho durante a adolescência, então 28% até os 19 anos, enquanto essa proporção nos meninos foi um pouco menor, né? Os membros da corte, então, do sexo masculino, cerca de 10% eram pais na adolescência, foram pais na adolescência. A análise, então, foi através de regressão linear, com controle para possíveis fatores de confusão, nível socioeconômico da infância, características biológicas maternas e da criança, e também se fez uma análise de mediação, considerando, então, como um possível mediador o número de crianças. Aqui mostrando os resultados, né? Aqui os resultados brutos, vendo em relação à média, né? De anos de escolaridade, o que se pode perceber que aquelas que não tinham filhos tinham em torno de 14 anos, em média, de escolaridade, enquanto que aquelas que tiveram filhos em idade bastante precoce tinham metade, né, dos anos de escolaridade, cerca de 7,4 anos de escolaridade. Da mesma forma, para os meninos, né, também se percebe, né, que, claro que ali o intervalo de confiança é maior, mas quanto mais cedo eles tiveram filhos, menor a média de escolaridade. Em relação à renda familiar, ainda em análise bruta, também se percebe, né, que entre as meninas, a renda média, né, familiar era bem inferior para aquelas que tinham tido filho com 11 a 15 anos ou 16 a 19 anos. Também um pouco inferior daquelas que tiveram filhos entre 20 e 30 anos, e aquelas que não tiveram filhos aos 30 anos, até aos 30 anos, quando foi realizado esse último acompanhamento, a renda familiar média foi mais elevada. Para os meninos, essa diferença não é significativa, essas diferenças, né, não são tão acentuadas como observada para as meninas. Bom, aqui já o efeito, então, sobre a educação, né, sobre os anos de escolaridade, ajustado para todas essas variáveis, então, como eu havia falado, as variáveis socioeconômicas e características biológicas das mães e das crianças, e também para as meninas a questão da idade da menar, e se percebe, né, que aquelas meninas... Então, aqui o grupo de referência foram tanto as mulheres como os homens, né, que não tinham tido filhos ou que tiveram filhos a partir dos 20 anos, e nós vimos, então, que aqueles que tiveram filhos entre 16 e 19 anos tinham menos, cerca de 3 anos, as meninas, né, de escolaridade do que aqueles que não tinham tido filhos ou que tiveram após a adolescência. Da mesma forma, aqueles que tiveram com idades bem jovens, né, de 11 a 15 anos, o número de anos de escolaridade foi quase 4,5 anos a menos, né, e esses valores são bem significativos, bem diferentes de zero. Em relação aos homens, na verdade, como se percebe apenas uma diferença de menos 1,3 anos de escolaridade, naqueles que foram pais
entre 16 e 19 anos, e o grupo que foi pai entre 11 e 15 anos, como esse grupo era bem menor, né, o intervalo de confiança é bem amplo, e, na verdade, não existe diferença significativa. Então, como a gente percebeu essa relação entre a idade em que os jovens tiveram filhos e a educação e a renda aos 30 anos, e mesmo ao controlar por fatores de confusão, a gente também queria ver se o efeito poderia estar sendo mediado pelo número de filhos, ou se esse efeito era somente mesmo da idade em que as meninas e os meninos tiveram filhos na adolescência. E a gente pode perceber aqui que, na verdade, aqueles que tiveram 1 ou 2 filhos, a média de anos de escolaridade diminuía um pouquinho, mas essa diferença não é significativa. Por outro lado, né, quando a gente vê que aqueles que tiveram 3 ou mais filhos, essa diferença, né, é bem maior entre aqueles que tinham tido filhos entre 20 e 30 anos. Aqui nós, então, excluímos aqueles que não tinham tido filhos, porque nós precisávamos saber o efeito do número de filhos, e se vê que quem teve filhos de 11 a 15 anos, a média de anos de escolaridade é em torno de 6, enquanto quem teve entre 20 e 30 anos, a média é em torno de 10. Então, isso sugerindo, né, que o número de filhos possivelmente seria um mediador nessa relação. Aqui, então, vendo o efeito sobre a renda familiar, né, se percebe, então, que nas meninas, a média de renda, né, também considerando o grupo de referência, aquelas que tiveram filhos a partir dos 20 anos ou não tiveram filhos, então, a média de renda foi menos 0,23 e menos 0,4, né, se elas tiveram filhos mais cedo. Para os homens, né, não houve diferença na renda, né, se eles tiveram filhos durante a adolescência. Então, ao perceber essa possível mediação pelo número de crianças, então nós fizemos uma análise, né, considerando para ver o efeito direto, então, da maternidade e da paternidade na educação e na renda, e se pode perceber, né, que existe um efeito direto, significativo, tanto para as mulheres como para os homens, sobre a educação, mas também, tanto para mulheres como para os homens, tem parte deste efeito que passa, né, pelo número de filhos. Então, cerca de 57% desse efeito é indireto nas meninas, e 44% desse efeito é indireto, ou seja, passando, né, a idade tem efeito na educação e na renda, mas parte desse efeito ocorre pelo número de filhos. Evidentemente que quanto mais jovens, né, as pessoas têm filhos, mais chance de terem um maior número de filhos. Em relação à renda familiar, também se percebe, né, que há uma diferença, há um efeito direto da educação, da maternidade na adolescência sobre a educação, sobre a renda, mas esse efeito é mediado, cerca, então, de 38% desse efeito se explicaria pelo que aquelas meninas que têm filhos mais cedo também têm um maior número de filhos. Para o efeito, né, como a gente já tinha visto, da paternidade sobre a renda, não houve efeito para os homens e, evidentemente, também não houve mediação. Agora, para estudar, para mostrar os resultados referentes aos desfechos relacionados com a composição corporal, estão aqui os desfechos, né, tanto medidas antropométricas, como altura, IMC, circunferência da cintura, circunferência do quadril, índice de massa gorda, índice de massa livre de gordura, gordura visceral, gordura subcutânea, que puderam ser obtidas através de medidas de ultrassom, né,
O índice de massa gorda e de massa livre de gordura foi obtido através do DEXA, a razão cintura-quadril e cintura-altura também foram obtidas, e a razão gordura visceral subcutânea. Então, na verdade, foram 11 desfechos, incluindo medidas antropométricas e medidas mais sofisticadas de composição corporal. Voltando aqui à nossa principal exposição, então, que era as mulheres que tiveram filho na adolescência, que era 28%, e a nossa exposição secundária, então, nós queríamos ver também se havia um efeito do número de filhos, né, tanto das mulheres quanto dos homens, né, nas medidas de composição corporal. Na verdade, a análise, então, foi feita através de regressão linear, controlando para possíveis fatores de confusão, e nós tínhamos um modelo 1, que entrava, então, aquelas variáveis socioeconômicas e variáveis de características biológicas da mãe e da criança no estudo perinatal. Depois tivemos um segundo modelo, que incluiu, além de todas aquelas do primeiro modelo, também incluímos o estado nutricional aos 2 anos de idade. E um terceiro modelo, que, então, foram todas as variáveis incluídas no modelo 2, e mais a idade da menarca para as meninas. E quando o desfecho, e quando a exposição era o número de crianças, ele foi considerado como uma variável contínua, né, sempre ajustando para a idade no primeiro filho. Os resultados, então, dos efeitos da maternidade na composição corporal aos 30 anos, aqui a análise bruta, então, mostrando algumas diferenças pequenas de média, mas, então, aquelas meninas que não tiveram filhos, né, na adolescência, elas tinham uma média de altura um pouquinho maior na análise bruta, também elas tinham, as que não tiveram filhos, tinham uma razão cintura-altura um pouquinho menor, assim como uma razão cintura-quadril também um pouquinho menor, um índice de massa livre de gordura também um pouco menor, e a gordura visceral, bem como a razão gordura visceral e subcutânea, também foi um pouquinho menor naquelas meninas, então, que não tinham passado por maternidade na adolescência. Aqui, então, eu vou mostrar os resultados ajustados, então, somente para aquelas variáveis que tinham um efeito bruto, então, que era para a altura. Na verdade, a gente vê que quando ajusta, então, para a altura e para o peso em relação à idade, aos 2 anos de idade, esse efeito na altura desapareceu, e também no modelo 3. Em relação à massa livre de gordura, é um efeito muito pequenininho, até foi significativo de ser um pouquinho maior, né, a massa livre de gordura para aquelas meninas, então, que tiveram maternidade na adolescência. Quando a gente olha a cintura-altura ou a cintura-quadril, em relação à cintura-altura nos modelos ajustados, desaparece o efeito, na razão cintura-quadril, permanece um efeito pequeno, né, significativo nos 3 modelos, mas realmente é um efeito pequeno. Em relação à gordura visceral e à razão gordura visceral, gordura subcutânea, já no modelo onde houve ajuste para variáveis socioeconômicas e variáveis de características biológicas da mãe e da criança, esse efeito já desaparece, né, e não se mantém. Para tentar ver se tinha alguma diferença, né, porque, na verdade, a gente queria ver se os efeitos fossem similares, né, em relação ao número de filhos, tanto para mães como para os pais, isso estaria mais relacionado a questões do estilo de vida do que propriamente
há um efeito das características, né, biológicas da mãe na gestação, que poderiam estar tendo influência. Então, para estudar sobre o estilo de vida, nós estudamos os efeitos, então, da maternidade e da paternidade na adolescência sobre a composição corporal, desculpem, o efeito do número de filhos, né, na composição corporal aos 30 anos, assim como a gente tinha visto um efeito de mediação, aqui a gente não viu o efeito da maternidade na adolescência sobre a composição corporal, mas nós queríamos ver se tinha alguma coisa relacionada ao número de filhos na composição corporal. Então, para estudar aqui, os modelos foram semelhantes, né, sendo que o modelo 3, além, né, a idade da menarca foi incluída no modelo 2, aquele mesmo que entrou o peso e a altura em relação à idade aos 2 anos, e a idade da menarca somente para as meninas, porque não tinha uma variável, né, para ver a idade puberal dos meninos, então se usou somente no caso das meninas, mas também se colocou no modelo 3 todas as variáveis do modelo 2 e mais a idade do primeiro filho, para ver se teria um efeito, né, do número de filhos, tanto para as jovens do sexo feminino da corte, como para os jovens do sexo masculino. Então, aqui nós temos análises brutas e ajustadas, o modelo bruto e os 3 modelos ajustados. Então, se percebe que aquela menor altura, né, observada em relação ao maior número de filhos, não se mantém associada nos modelos ajustados, nem para as meninas como para os meninos. Em relação ao IMC, embora para as meninas continue um efeito pequeno, né, sobre o IMC ajustado, mas então, à medida que aumenta o número de filhos, né, parece haver um aumento, uma diminuição. Não, desculpem, à medida que aumenta o número de filhos, há um aumento no IMC, que é mais forte na análise bruta, mas nos modelos ajustados esse efeito diminui, né, sendo em torno de 0,4 quilos por metro quadrado, né, sendo que esse efeito se dá para cada um filho a mais, né, durante a adolescência. Esse efeito para os meninos aparece no modelo ajustado, né, mas é pequena a diferença. Em relação ao efeito do número de filhos na circunferência da cintura, para as meninas parece haver um efeito, né, que se mantém nos diferentes ajustes, e para os meninos não tem efeito. Para as mulheres da corte de 82, há a razão cintura-quadril, também se mantém significativa nos diferentes modelos e não se mantém nos homens. A razão cintura-altura, né, se mantém para as mulheres e não aparece para os homens. O índice de massa de gordura desaparece no modelo 3, quando é ajustado para a idade do número de filhos, efeitos pequenos, não aparece para os homens. Em relação à massa livre de gordura, aparece para homens e mulheres, um efeito pequeno, mesmo nos modelos ajustados. A gordura visceral aparece tanto para as mulheres quanto para os homens, para as mulheres um pouquinho mais alto o efeito, mas são efeitos baixos que se mantêm nos modelos ajustados. A razão gordura visceral e subcutânea também se mantém nos modelos brutos e ajustados, para homens e mulheres, o efeito um pouquinho maior nas mulheres do que nos homens. Então, como vantagens, né, em relação a esse estudo da Corte de Nascimento de Pelotas, nós podemos dizer que esse é o primeiro estudo de corte da América Latina
que investigou os efeitos da maternidade e paternidade na adolescência, com efeitos a longo prazo. Além disso, esse nosso estudo incluiu medidas de composição corporal com DEXA e ultrassom, enquanto que outros estudos utilizam somente medidas antropométricas. A comparação da maternidade com a paternidade podem informar se os efeitos estão relacionados com a gravidez ou com o estilo de vida. Como limitações, né, talvez a gente tenha algumas variáveis que não foram medidas e que podem, né, ser ou de confusão ou de mediação residual. Então, por exemplo, quociente de inteligência, puberdade nos homens, o número de abortos que podem ter acontecido durante a gestação e que a gente não tem durante a adolescência, a gente não tem essa informação, intervalo intergestacional, ganho de peso gestacional e outras que a gente pode não estar conseguindo identificar aqui. Em relação à discussão dos nossos resultados, nós podemos dizer que os efeitos da maternidade precoce em Pelotas são consistentes com outros estudos de corte, né, que também mostraram efeitos sobre as variáveis socioeconômicas ao longo da vida. Os menores efeitos da paternidade precoce são consistentes com um estudo que incluiu uma população menos privilegiada de Chicago, que também mostrou resultados semelhantes. E o impacto da maternidade mais precoce, ou seja, aquele sempre mostrando o efeito mais forte daquelas que tiveram filhos de 11 a 14 anos em relação às que tiveram de 15 a 19, no alcance escolar, isso também foi observado num estudo em mulheres chilenas, né, e que também, mas que não houve efeito na renda, diferente do que nós encontramos aqui. Em relação à composição corporal, os resultados são inconsistentes com outros estudos nos quais a idade precoce, ao ter o primeiro filho, esteve associada com maior IMC e obesidade total e abdominal. Porém, esses estudos só utilizaram medidas antropométricas e a maioria, e todos eles foram com mulheres com mais de 40 anos. Então, a gente tem a hipótese que talvez essa idade em que a gente estudou as mulheres, esse efeito que parecia existir lá na adolescência, pode ser que ele esteja sendo confundido por alguma outra situação que a gente não conseguiu medir nesse momento. Enquanto educação e renda podem ajudar a explicar as maiores taxas de mortalidade entre as mulheres que tiveram filhos antes dos 20 anos, né, conforme essas referências também apontam, a composição corporal não parece ser um mecanismo possível, de acordo com esses nossos resultados, né, que nós não encontramos efeito, pelo menos nesse momento. Em relação ao número de filhos, as mulheres que tiveram filho na adolescência também tiveram mais filhos aos 30 anos, quando comparadas às outras mulheres, e as revisões sistemáticas mostram que a paridade consistentemente prediz o ganho de peso. Então, talvez isso que a gente não conseguiu enxergar do efeito da idade na composição corporal, né, e que tem algum efeito do número de filhos, talvez alguma coisa esteja, né, a gente precisa compreender mais essa relação, né, entendendo que essas relações são complexas e podem estar sendo influenciadas por outros fatores, como IMC pré-gestacional, ganho de peso gestacional excessivo, intervalo intergestacional, entre outros. Associações entre gordura corporal e número de filhos também são inconsistentes em outras referências apresentadas. Como conclusão, então, a gente tem que as consequências adversas da maternidade e paternidade na adolescência sobre as condições socioeconômicas aos 30 anos, né, seja escolaridade, anos de escolaridade e renda familiar. Não houve efeito da maternidade na adolescência sobre as medidas antropométricas ou de composição corporal aos 30 anos, e o maior número de filhos mostrou efeito adverso sobre a composição corporal. Parcialmente são efeitos diretos do número de gestações, mas também relacionados ao estilo de vida de mulheres e homens, quando a gente viu alguns efeitos semelhantes para homens e mulheres. Finalmente, então, né, a gente gostaria de dizer aqui que a Corte de 82 está iniciando um acompanhamento dos 40 anos de idade
e a gente espera, nesse próximo acompanhamento, talvez estudando mais a respeito, né, dos efeitos da maternidade na adolescência sobre outros desfechos, então, medidos aos 40 anos. E será um prazer, né, poder estar oportunamente mostrando resultados da corte, e talvez tenhamos alunos aqui que tenham interesse, né, em também ir para Pelotas, fazer o acompanhamento, né, estudar as cortes de Pelotas, assim como o Marlos também fez a apresentação dele aqui sobre a corte de 2015, que ainda outros acompanhamentos estão acontecendo, e muitos dados ainda precisam ser analisados. Muito obrigada.